Hoje, o júri, presidido pelo juiz Tiago Flores, julga Paulo Roberto, acusado de matar a tiros Lucas Martins, motivado principalmente por ciúmes de uma mulher. A defesa alega que ele não estava presente no momento do crime, enquanto testemunhas o reconheceram. Paulo está preso há quase 2 anos e enfrenta acusações. Ouça com cuidado cada palavra que Paulo diz. Ele estava lá ou não? Tá ótimo. A sua profissão qual que é? Eu já trabalhei como promotor de vendas e agora, por último, eu estava trabalhando de chapeiro. Tá, hoje o senhor está preso, né? Há quanto tempo? Isso. Há quanto tempo? Vai fazer 1 ano e 10 meses. Ok. E quando em liberdade, o seu salário, a remuneração era quanto? 1.220. Como chapeiro, é isso? Como chapeiro. Tá, o senhor chegou a frequentar a escola? Oi? Chegou a frequentar a escola? Frequentei, mas não terminei os estudos. Tá, até que série? Até a 6ª série. Ok, o senhor tem que idade hoje? Tenho 24. Ok, quando largou os estudos, tinha quantos anos? Tinha 16 anos, por aí. Tá, e o que é que houve na época? Na época? Isso. Na época eu teve um atrito, eu parei de estudar mesmo, assim, sem motivo. Tá, entendi. O senhor é casado? Não, solteiro no momento. Tem filhos? Tenho uma filha. Que idade que ela tem? Tem 5 anos. Ela mora com quem? Mora com a mãe. Tá certo. Afora esse processo criminal, o senhor tem outros? Sim. Tá, por quais crimes? Oi? Por quais crimes? Eu tenho um assalto que eu fui condenado. O que? Aqui em Curitiba? Isso. Tá, qual que foi a pena? 3 anos e 6 meses, eu acho, se eu não me engano. Tá certo. E o que mais? E estou respondendo um processo de Morretes. Tá, e que processo que é esse? Um certo acusamento de homicídio. De homicídio também? Isso. Tá, em que pé que está esse processo lá em Morretes? Oi? Em que pé que está esse processo lá em Morretes? Eu não sei como que está o andamento por eu não ter um advogado pago assim, daí eu não sei como é que está. Tá, eu entrei aqui nesse processo, em verdade são 1, 2, 3, 4, 5 acusados, né? O senhor e mais 4, é isso? Isso. Tendo como vítimas aqui André Simeone Furquim. Se eu não me engano, acho que é isso, sim. Tá ótimo. Tem conhecimento da acusação no dia de hoje? Sim. Ok, conversou com seu advogado? Sim, conversei então, hoje. Tá, a partir de agora, então, Paulo, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se o senhor quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Mas, por outro lado, é o momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. E se esses fatos que constam aqui forem verdadeiros, o senhor admiti-los, confessá-los, e em caso de condenação, a sua pena pode ser reduzida, pode ser atenuada, né, em razão dessa confissão. Ok. Tá. O senhor tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Vou responder. Tá, a pergunta que se faz aqui de início, Paulo Alberto, é muito simples. Consta no dia 1º de julho de 2019, por volta do 12h30, em via pública, na rua Otton Cristóvão Sescato, próximo ao número 430, bairro Sítio Cercado, aqui em Curitiba, o senhor Paulo Roberto José da Silva Júnior teria matado a vítima Lucas Martins Gonçalves, e pelo que consta aqui, fez isso mediante disparo de arma de fogo. Né? Ainda segundo diz o Ministério Público, a motivação teria sido torpe, né, consistente em vingança, em razão de ciúmes, uma vez que a vítima, o Lucas Martins Gonçalves, tinha relacionamento amoroso com Thaís Felício do Amor, né, com quem o senhor também tinha relacionamento. Esses fatos são verdadeiros, são falsos? Que nem eu disse no dia que eu fui na delegacia. Eu não tinha por motivo de matar o Lucas. Uma que eu não conhecia ele pessoalmente, já tinha, se eu não me recordo, eu já tinha visto de vista. Quanto ele tem um relacionamento com a Thaís, se ele tinha um relacionamento com ela antes de mim, isso eu também não sei. Mas se tivesse, já tinha acabado. E eu não tinha motivo para fazer isso. Tá, tudo bem. O senhor está dizendo então que não foi a pessoa que atirou nele, é isso? Não. Tá ótimo. Mas a vítima aqui, o Lucas, o senhor conhecia? Conhecia de vista. Tá, e que tipo de relacionamento que o senhor mantinha com ele? Tinha amizade? Eram conhecidos do bairro? Não. Trabalharam juntos? Estudaram juntos? Não, nada? Também. Se eu não me engano, nós já tínhamos frequentado a mesma escola. Tá, e essa moça aqui, Thaís Felício do Amor, quem que é? A Thaís Felício do Amor era a companheira que eu tava, só que também eu conheci ela no bairro ali.
Tá, então veja, esse fato aconteceu aqui, pelo que consta, no dia 1º de julho de 2019. Né? Tem quase 2 anos, daqui a pouco completa 2 anos, aqui alguns dias, né? Aliás, 1º de julho, perdão, já completou aqui 2 anos, né? Há quanto tempo, né, nessa época, que 1º de julho, você namorava namorava, se relacionava, convivia Eu com a estava Thaís? pouco tempo com ela. Tá, mantinha relacionamento com ela, então é isso? Isso. Tá, esse pouco tempo seria o quê? Um mês, uma semana, um ano? Eu acho que na faixa de uns 2 meses, 3 meses, por aí. Tá, e que tipo de relação que o Lucas, a vítima, que mantinha com ela? Daí eu não sei. Tá, mas eles chegaram a ter algum envolvimento? Ela com ele? Que eu saiba se eles tiveram foi antes de mim. De eu estar em relacionamento com ela. Ah, tá, foi antes então, é isso? Sim. Tá, quanto tempo antes? Daí eu não me recordo, não sei dizer. Tá, mas foi em 2019 mesmo? Não, isso eu não sei dizer. E tinha algum problema entre vocês? Entre eu e ele? Não. Em razão desse fato aqui, em razão dessa moça? Não. Tá, ainda hoje o senhor se relaciona com ela? Não. Não tem mais contato? Não, nenhum. Desde quando eu caí preso eu não tenho mais contato com ela. Tá, então veja, o senhor foi aqui investigado, depois denunciado, processado, pronunciado e hoje está aqui respondendo por esse fato, né? Isso. Em julgamento perante o tribunal do júri. O senhor já negou, disse que não foi o senhor. Sabe dizer quem é que matou a vítima, o Lucas? Não sei. Não, isso eu não sei dizer. Tá. Por qual razão que imputaram o senhor então essa autoria? Oi? Não entendi. Por qual razão estão dizendo nesse processo que o senhor é o autor, o senhor que matou ele? Pelo que eu sei que disseram que foi por motivo da Thaís, né? Mas que nem eu disse, eu não sei dizer quanto tempo ela tinha se relacionado com ele. Que eu saiba, quando eu estava com ela não tinha contato com ele. Então eu não teria motivo para fazer isso. Não tenho nenhuma, como é que eu posso dizer, um vínculo com ele. Não tive nenhuma discussão com ele. Não conversava com ele. Tá, o senhor tem envolvimento com droga? Eu? Não. No momento que eu estava trabalhando, que eu tinha saído de um emprego e estava fazendo umas taxas de chapeiro em outro emprego para ver se eu ia conseguir pegar fixo. Tá, entendi. Mas o senhor já teve envolvimento com droga? Não, já tive passagem, já fui absolvido. Por tráfico, é isso? Isso. E aí o senhor foi absolvido? Fui absolvido. Tá, e o senhor tem outras anotações por usuário aqui, né? O senhor chegou a ser interrogado na delegacia? Sim. O que o senhor contou para o delegado lá? No dia? Isso, na delegacia de polícia. Eu falei que eu não só me reconheci o Lucas de vista e que não tinha sido eu. Se eu não me engano, foi isso que eu falei. Tá, e que fim que deu a Thaís? Cadê ela? Oi? A Thaís, cadê? A Thaís? Se eu não me engano, nas últimas vezes que eu soube, que minha mãe até falou na visita de videoconferência, eu acho que ela estava presa. Tá, por qual razão? Sabe dizer? Estava no mesmo processo que eu estava respondendo lá de Morretes. Por homicídio, é isso? Isso. Ok. Bem, Lucas, é do seu conhecimento, até porque imagino que o defensor tenha passado isso para o senhor. Esse crime, ou seja, essa morte aqui da vítima Lucas, teve testemunha, pessoas que assistiram a esse fato, né? E uma delas aqui foi levada até a delegacia, depois aqui também em juiz, e reconheceu o senhor como a pessoa que atirou. Do Lucas? Isso, do Lucas, né? Estamos tratando aqui apenas desse fato do Lucas, né? O de Morretes eu perguntei pelo seu histórico e tal, né? Mas não... Sim. E também pelo fato que chama a atenção que a Thaís está envolvida nesse processo em Morretes, né? Mas não está em julgamento aqui hoje. Isso, tá bom. Em relação ao Lucas, né? Aponta o senhor assim como autora, que teriam visto o senhor atirar nele. Mas foi que nem eu disse no dia. Que nem que eu me recordo, eu estava na casa da minha mãe, que não fica tão próximo dali, fica ao contrário, eu acho que de onde aconteceu o crime, que por ser meio perto a gente sabe, né?
Mas que tenham me visto é impossível ter me visto. Tá certo. Quanto tempo depois que o senhor tomou conhecimento desse fato aqui? Oi? Quanto tempo depois que o senhor tomou conhecimento da morte? Da morte do Lucas? A gente sabe, né? Porque que nem eu moro na região ali, então acontece e a gente sabe, né? E ficou sabendo logo em seguida, no mesmo dia? Na verdade, eu fiquei sabendo uns dias depois e após eu vim preso pelo fato de Morretes, que daí chegou a intimação para mim. Foi daí que eu fiquei sabendo que estavam me acusando. Uhum. Fora isso, para mim, eu nem sabia que tinha sido ele, na verdade. Tá, entendi. Mas a sua prisão foi quanto tempo depois? Quanto tempo depois? Olha, não me recordo dizer assim. Mas foi em julho que o senhor disse, né? 1º de julho, a morte dele. 1º de julho. Eu fui preso dia 8 de setembro. Uhum. Porque o senhor disse agora que se recorda na casa da sua mãe. Isso. Né? Tinha alguma razão especial para o senhor se recordar desse dia, desse horário? Ou... Não, porque eu moro na minha mãe. Então, geralmente, eu estou sempre ali. Tá bom. O senhor já disse que foi condenado aqui por roubo, né? Isso. Tá. Nesse processo de roubo, o senhor foi interrogado. Fui. O senhor assumiu que roubou? Eu assumi. Falou assim, fui eu que fui lá e pratiquei esse roubo. Sim. Ou não? O senhor negou essa autoria? Eu assumi. Uhum. Tanto quando foi na delegacia, depois quanto em juízo, ou não? Oi? Tanto na delegacia de polícia, depois quanto em juízo, ou em algum momento o senhor negou essa autoria? Não, no momento algum eu neguei. Uhum. Tá ótimo. Por enquanto, a minha parte é só, Ministério Público. Paulo, né? Tudo bem, Paulo? Paulo, você falou que está preso 1 ano e 10 meses, que foi preso, então, dia 8 de setembro de 2019. Isso. Mas não foi preso por causa desse fato. Não. Você foi preso por causa do fato de Morretes. Isso. Muito bem. Só para que a gente possa entender, essa prisão em Morretes foi por mandado de prisão ou flagrante? Foi por mandado de prisão. Mandado de prisão. O mandado de prisão lá da Justiça de Morretes. Sim. E você foi preso lá em Morretes ou aqui em Curitiba? Fui preso em Curitiba. O senhor lembra quando que foi cumprido, aonde que o senhor estava, como é que a polícia achou você? Como é que ele achou? Achou eu numa abordagem. Eles me deram uma abordagem. Mas assim, normal? Normal, me deram uma abordagem na rua e foram conferir meu nome. Daí viram que tinha um mandado de prisão lá de... Daí viram que tinha um mandado. Isso, o senhor, então, essa abordagem se deu ali no sítio cercado mesmo? Foi no sítio cercado. Na rua? De noite, de dia? De dia. Lembra que dia que era? Dia 8 de setembro, né? Isso, dia 8 de setembro. Mais ou menos que horas que foi isso? Foi de tarde, no meio-dia, assim. Certo. Bom, avisou sua mãe que foi preso, daí teve contato com algum advogado para comunicar sua prisão? Não. Não? Não. Tá. E o senhor já teve por Morretes? Eu já tive por Morretes? Já tive por lá, sim. O que o senhor tem parente lá, amigos lá? Na verdade, eu tenho uns conhecidos da minha mãe lá. Certo. E tenho parente em Antonina. Em Antonina. O senhor já morou em Antonina? Em Antonina eu já morei, sim. Já morou em Antonina. Mas isso era quando eu era mais novo. Certo. E ali no sítio cercado, o senhor está morando ali com a sua mãe, né? O senhor falou. Sim. O senhor lembra o nome da rua ali? Sim. Qual que é? Rua Mandirituba. E há quanto tempo o senhor estava morando ali? Ali? Eu moro desde que eu nasci ali com a minha mãe. Desde que o senhor nasceu? Desde que eu nasci eu moro ali com a minha mãe. Tá. Sua mãe foi ouvida no processo? Que eu me recordo, não. Por qual motivo? Não sei. Acho que não chamaram ela para ser ouvida. Não chamaram ela para ser ouvida? Tá. Para confirmar se ela estava com o senhor, se estava em casa e tal? Não. Bom. O senhor disse que estava na sua casa, né? No dia que aconteceu a morte do Lucas, né? Tá. No dia dessa prisão, em razão da morte lá em Morretes, né? O senhor estava onde nessa data? Que dia que foi a morte lá em Morretes? Eu não sei dizer. Não sei Como dizer. é o nome da pessoa que morreu lá em Morretes? Também não sei dizer. Não sabe.
Não me recordo. Com quem que o senhor está respondendo o processo lá? Estou respondendo com a Thaís e com o Melk. E tem mais 2 pessoas que eu também não me recordo o nome. Melquisedeque, né? Isso. Melquisedeque. E mais outras 2 pessoas que o senhor não sabe o nome. Isso. Tá. E veja, por qual motivo a justiça de Morretes foi atrás de você? Em razão dessa morte, você participou lá desse caso? Também, na verdade, é que nem está no inquérito. Eu nem conheço a pessoa, não me recordo da pessoa que foi morta lá. Tá. Eu não sei o porquê que me colocaram no meio. E você nessa data não estava lá? Na Não, data... não, que eu me recordo eu não estava. E a Thaís? A Thaís eu não posso dizer. Que eu... E o Melk? O Melk também não, porque eu não sei dos passos deles. Não né? Sabe dizer se eles falaram que foi você ou que você estava junto? Supostamente teve uma pessoa que falou. Mas eu não... Que falou que o senhor estava junto. Isso. O senhor não sabe dizer quem é que falou? Não. O senhor tem algum problema com a Thaís, com o Melquisedeque? Ou... Até então, não. Tá. Bom, esta filha que o senhor tem, qual é o nome da criança? Lívia. É com a Thaís? Não. Não. Com outra? Com outra mulher. O roubo que o senhor participou foi em 2017, né? Isso. Esse que o senhor falou, pegou 3 anos, um pouquinho? Isso. Estava sozinho ou acompanhado? Estava acompanhado. Com quantas pessoas? Mais 2. Mais 2. E qual foi o motivo desse roubo? Na verdade, foi ali que nós estava meio sem emprego e daí nós resolveu fazer no calor da emoção. Certo. Mas eu nunca tinha passagem alguma. De quem que era a arma? A arma era do outro menino. Que foi, acho que se eu não me engano, era o Gabriel. A arma era do Gabriel. Isso. O juiz perguntou se o senhor confessou lá, né? Isso. O senhor disse que confessou. Sim. Uhum. Eu estou vendo aqui, mas não tem sua confissão. Não tem? Não. Mas a minha confissão foi feita em juízo. Em juízo? Em juízo. Vamos continuar. Esse homicídio de Morretes, aqui eu tenho como teria sido dia 4 de maio, ou seja, 2 meses antes da morte do Lucas. Onde é que o senhor estava no dia 4 de maio de 2019? Não me recordo em dizer. As outras pessoas é Edson Jorge, conhece? Por nome assim, não me recordo. Israel Xavier. Também não me recordo. O que o Melk é da Thaís? Parente não é, acho que deve ser conhecido. Conhecido. Um fato que me chama a atenção, eu fiz um júri do Melquisedeque aqui, e do Valdir. Conhece o Valdir? Valdir eu conheço. Então, porque no dia 4 de julho, ou seja, 3 dias depois da morte do Lucas, houve uma morte lá do Reginaldo Fabiano, lá no bairro. Lembra disso? Não me recordo. De nome assim, não me recordo onde foi. Reginaldo Fabiano teria sido morto numa praça lá. Ah, acho que eu fiquei sabendo. Quem que teria matado o Reginaldo e por quê? Isso aí eu não posso dizer. Não. Na época foi acusado o Valdeir Felício do Amor e o Melquisedeque Silva Gomes. Sabe dizer se eles tiveram participação nesse crime ou não? Não sei dizer. Não sabe. E também teriam sido reconhecidos de costas, com moletom, etc. Enfim. Bom, neste fato aqui, o senhor foi estava preso lá por Morretes, né? Isso. Aí que a polícia chegou no senhor, descobriu que o senhor estava preso, o senhor veio ser ouvido aqui daí? Vim ser ouvido, sim. Como é que trouxeram o senhor de lá para cá? Não, mas eu não fui preso em Morretes, eu fui preso aqui. Tá. Quando me tiraram para ser ouvido, eu já estava na PCE. Entendi. Já estava aqui, em Piraquara. Então, vamos só entender. Prenderam o senhor na rua, levaram o senhor primeiro para qual lugar?
Me levaram para o 11º no SIC. E depois por penitenciário. Depois eu fui para CCP. Aí a delegacia de homicídio chamou o senhor para vir depor na delegacia. Isso? Sim. Como é que foi a tentativa de fuga ali? Na verdade, eu, no calor da emoção, por eu estar preso e estar querendo ir embora, eu agi na emoção e tentei fugir. Não tinha... Tava com algema ou não? Eu tava com a algema aberta. Como assim algema aberta? Ela tava frouxa. Entendi. Ou seja, a oportunidade surgiu. Foi no calor da aproveitou. emoção. Foi no calor da emoção. Sim. E aí, quando o senhor foi interrogado lá na polícia, o senhor não lembra o que o senhor falou lá, né? Não. Eu me recordo que eu falei que não tinha sido eu, que eu conheci o Lucas de vista, e só isso. E aqui em juízo, qual que o senhor falou? Aqui na audiência, para o juiz. Na audiência que foi por videoconferência, né? Isso, era uma juíza, acho. Acho que foi. Eu acho que eu que fiquei em silêncio. O senhor ficou em silêncio? Silêncio. Por vontade própria? Por vontade própria. Por vontade... E hoje o senhor resolveu falar novamente que não é o senhor, é isso? Uhum. O que mudou, já que não era o senhor, em não dizer para a juíza que não era o senhor e hoje voltar a dizer que não é o senhor? O que isso muda? Não muda nada, é porque eu não estava sendo instruído e eu não sabia o que falar. Isso mesmo, você estava sendo instruído. Só que agora eu resolvi dar a minha versão, né? Porque... Quem que instruiu o senhor? Oi? Quem que instruiu? Não, ninguém instruiu, eu só tô querendo dar a minha versão para mim dizer os fatos que eu estava fazendo no dia, né? Tá. O senhor nunca teve advogado contratado? Não. Né? Sabe dizer se o Melquisedeque, ou o Jair, ou a própria Thaís tem advogado e quem são os advogados dele? Não posso dizer, não sei. Tá. Bom, o senhor Valdeir Felício do Amor, junto com o advogado dele, na página 105, os dois assinam, dizem que foi o senhor. Aí eu não sei por que ele disse isso. Pois é. Isso o senhor não sabe dizer. Não. O senhor sabe dizer qual era a arma utilizada para matar o... Não sei dizer. Não sabe. O senhor já usou droga? Droga? É. Já fui usuário, sim. Chegou a usar alguma vez com o Lucas? Não. Não. E a Thaís? O que ela faz, a Thaís, da vida? Ela já foi presa por tráfico? Ela tem envolvimento com o tráfico? A Thaís, por eu estar uns dias com ela, o que ela fazia, o que ela deixava de fazer, ela não me comunicava. E eu também não estava que nem todo o tempo com ela. Então eu não posso dizer, afirmar. O senhor conheceu o ex-namorado dela, outros ex-namorados dela? Não. Robson Loptaco? Não. Não conhece? Loptaco? Não conhece essa pessoa? Não. André Luiz Castro? Não conhece? É. Bom, então, Paulo, para resumir, não é o senhor que atirou. Não. Soube dizer quem que, então, já que não foi o senhor, né? Que a vítima morreu de tiro. Se não foi o senhor, e o senhor morava no bairro, tomou conhecimento, quem foi? E por Quem foi? Assim, eu não sei dizer. Eu sei que eu posso dizer que, se eu não me engano, que os boatos que são, o Lucas também tinha envolvimento no tráfico na região. Não, isso nós sabemos. Isso está claro no processo. Então, pode ser várias pessoas que ele podia ter desafeto. Tá. E por que escolheriam o senhor? Daí eu não sei por qual motivo. Né? Não sabe. Lá em Morretes, o senhor negou também a participação? Lá em Morretes eu fiquei em silêncio. Quem instruiu o senhor? Ninguém. E lá o senhor é defendido por quem? Oi. Não sei dizer o nome do advogado. É do Estado também. É do Estado também. Sim. Nomeado pela juíza lá. Sim. Certo. O senhor falou hoje que o doutor, é a primeira vez que o senhor teve contato com ele porque ele foi nomeado para fazer seu júri, né? Sim. Certo. Bom, como é que nós vamos comprovar o seu álibi, no caso que no dia do fato
não foi o senhor, porque nós temos, como o juiz falou, nós temos pessoas que disseram que viram o senhor lá, né? Mas independentemente disso, o senhor teria como nos comprovar o contrário? Olha, nesse dia e nesse horário eu estava em tal lugar com tal pessoa. E por que tal pessoa não veio aqui dizer isso? A única pessoa que poderia dizer é a minha mãe. Só ela, né? E que nem que eu ouvi que diz que a testemunha falou que estava descosta e de capuz, como que ela consegue afirmar que fui eu? Não. Que eu estava passando lá? Veja, a gente tem que tentar entender exatamente isso. Qual motivo teria ela para acusar injustamente o senhor? Sim, daí que nem... Teria ela algum motivo? Não, que nem daí que eu ouvi dizer, né, que foi por causa dos ciúmes da Thaís, né? Ou se a Thaís teve alguma discussão com ele e eu não estava sabendo, daí eu também não posso afirmar. Na verdade, comenta um pouco mais, que inclusive a Thaís teria solicitado ao senhor para fazer o crime. Não, mas... Né? Enfim, estou falando isso. O senhor nega, não é o senhor, não tem um álibi para comprovar, e com relação aos outros crimes, é só o roubo que o senhor foi condenado e o outro o senhor foi absolvido, né? Isso. O senhor falou. Esse que o senhor foi absolvido, o que era? Era tráfico. Tráfico? Isso. Aonde que foi esse tráfico? Se eu não me engano, foi no SIC. E o que era? Como é que foi? O senhor foi preso? Como é que aconteceu? Na verdade, eu estava numa rua, eu fui abordado e acharam a droga, mas não acharam comigo. Acharam uma esquina depois. Uma quadra, assim, virando. E daí fizeram que era eu. Mas como tinha outros meninos também, não comprovaram que tinha sido eu. Mas era sua ou não? Não. Não. Lá o senhor também negou. Isso. Com relação, para encerrar já, tá aqui, ó, o senhor disse que não conhecia o Edson e o Israel, mas tem apelido. Talvez pelo apelido o senhor conheça. Zig. Zig? Zig. Zig. Não me recordo. Não. Cabelo? Também não me recordo. Tá. Lá em Morretes, o senhor deve ter lido o inquérito lá também, o processo. Como é que a polícia chegou no seu nome, já que o senhor disse que não estava nem em Morretes, né? Porque uma coisa é a pessoa olhar, poder confundir o senhor. Outra coisa, o senhor nem está na comarca de Morretes e atribuir que o senhor estava lá, que cometeu um homicídio junto com outras pessoas, etc. O que tem no processo lá contra o senhor? Por que estavam me acusando? Lá, isso. Acusaram porque disseram que tinha visto que, se eu não me engano, o acusado tinha subtraído umas coisas minhas. E foi isso, mas... Subtrair? O senhor teria sido vítima da vítima. Isso. E isso aconteceu? Não, eu não... Que nem eu disse, eu não me recordo dessa pessoa. E quem que falou isso? Se eu não me engano, foi... Eu não lembro o nome da pessoa, não posso dizer. Porque senão eu vou estar mentindo. Eu não me recordo o nome da pessoa. Mas alguém, então, teria dito isso, que a vítima lá teria roubado o senhor e aí se vingaram. Mais ou menos essa história. Isso. Tá certo. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Doutor, para a defesa. Obrigado, excelência. Paulo, foi falado mais de uma vez pelo doutor promotor, inclusive o juiz falou a mesma coisa. É difícil comprovar a tua versão para os fatos, né? Isso. Que você estava em casa, a gente não tem provas para demonstrar isso. Não tem como... Tua mãe não foi ouvida, certo? Certo. Você já escutou alguma vez dizer assim que alguém foi condenado porque foi confundido? Já viu na TV isso? Já. Aonde eu me encontro, no momento... Questão de ordem. Isso aí é pergunta, doutor. Doutor, é uma pergunta objetiva, né, doutor? Eu não perguntei se ele acha nada. Foi objetivo, né, doutor? À regra. Porque a única testemunha ocular que está aqui não sabe nada. O senhor já ouviu falar que pessoas culpadas foram inocentadas?
Ótima da pergunta. Doutor, se você assiste Fantástico, todo domingo tá lá. O senhor tá vendo muito Fantástico, doutor. Mas que bom, né, doutor, que então, tô vendo. vai ver a realidade. O senhor devia ver, doutor, que se o senhor visse o Fantástico, o senhor não condenava inocente, doutor. Eu duvido que o senhor não tenha agrado na sua casa. Se o senhor não visse, como ele, se o senhor visse mais de Fantástico, doutor, o senhor pedia a dissolução do inocente. Em vez de ver Fantástico, vai estudar, doutor. E fazia a sua função de promotor de justiça e não condenava inocente, doutor. O Fantástico não absolve nem condena, doutor. O senhor deveria assistir mais, inclusive. Aí o senhor poderia ver reportagens interessantes. Posso continuar, doutor? Foi o que eu fiz, né? Se o senhor não sabe que é pergunta objetiva. O senhor já escutou notícia assim na TV que pessoas foram condenadas inocentemente? Sim. Tá. Você disse, o doutor insiste nesse homicídio de Morretes, a gente não está nem discutindo Morretes aqui, que no dia dos fatos você estava na casa da sua mãe, é isso? Não entendeu? No dia dos fatos estava na casa da sua mãe. Isso. Teve uma testemunha que foi ouvida aqui e disse que o senhor passou na cena do crime 1 hora ou 2 horas antes. Isso aconteceu? Não me recordo. Inclusive disso. que foi com a Thaís isso. Não. Certo. O senhor tinha costume de passar na frente da casa da vítima ali, do Lucas? Não. O senhor sabia onde ele morava? Onde ele mora, eu não sei onde ele mora. Mas o senhor sabia, já conhecia, o senhor disse que quando foi perguntado pelo promotor, o senhor disse que conhecia de vista. Conhecia de vista? Então isso é verdade. Isso é verdade. Certo. Desde que você foi preso, você teve, pelo que eu pude ver no processo, você teve contato com diversos advogados. Todos eles foram nomeados pelo juízo, pelo Estado. Você nunca contratou ninguém. Não, isso... Tá. Você nunca pôde conversar com um advogado, porque você estava fazendo... lá onde você está preso, tem visita pessoal de advogado ou só por videoconferência? Só por... Agora, no momento, só videoconferência. Depois da pandemia, né? Isso. Tá. Esses advogados que estavam no processo, você conseguia conversar com eles sobre a sua defesa? Eu acho que teve uma vez que foi, só que daí não foi mais. E nunca conversamos assim, certamente. Sempre tinha dificuldade, né? Isso. Inclusive, acho que eu conversei com você uma vez. Isso. Certo. Você nunca contratou advogado por quê? Você não tem condições? Não tenho condições. Certo. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Hoje é a única oportunidade, os jurados estão aí, que você quer falar a respeito do teu caso? Não. Tá. Acho que eu já tinha tudo que eu tinha para falar, eu já disse já. Tá bom. Muito obrigado, excelência. Jurados, alguma pergunta? Rixa, algum problema com o Valdeir? Com o Valdeir? Com o Valdeir, na verdade, que eu saiba, ele era irmão da Thaís, né? Que era a pessoa que eu tava me relacionamento com ela. Mas rixa, assim, não vou dizer que eu tinha amizade com ele. Mas rixa eu não tinha nenhuma. Ok? Pelos demais? Paulo, tem uma última pergunta. Edneia Alves de Moura, quem que é? Minha mãe. Tá, a Edneia, ela foi arrolada aqui como testemunha pela defesa, né? E ela não foi ouvida, que houve uma dispensa pelo seu defensor. Não era do seu interesse ouvi-la? Daí eu não sei dizer, né? Porque ela poderia dizer que eu estava lá em casa, né? Tá, tudo bem. Quando o senhor foi preso, né? O senhor tinha celular? Se eu tinha celular? Isso, Comigo, no momento, não. Tá. E a polícia chegou de alguma outra forma a prender algum celular seu? Quando eu fui lá na delegacia ser ouvido, eles me mostraram um celular que estava quebrado, que eles tinham pegado na casa da minha mãe. E era seu o celular? Sim. Paulo, realizamos aqui no dia de hoje seu julgamento, nos testemunhas, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Na sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e da mesma maneira fez seu defensor a seu favor. Ao final de tudo isso, o conselho de sentença aqui chegou numa conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Paulo Roberto terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto aqui
ao item 2, fundamentação, ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir autoria ao réu; a linha C, não absolveram o acusado; e, por fim, a linha D, não reconheceram a qualificadora do motivo torpe. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção ao conselho de sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, pela prática das condutas previstas no artigo 121, caput, do Código Penal, ou, em outras palavras, homicídio simples. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso aqui a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado. Mantida aqui a prisão preventiva, bem como também ordenado o início imediato do cumprimento da pena, em razão da soberania que se revestem as decisões do Conselho de Sentença. Dispensada a leitura dos demais itens, Curitiba, plenário Tribunal do Júri, dia 13 de julho de 2021. Doutor Marcelo, para o Ministério Público. Doutor Ricardo, para a defesa. Dessa maneira, então, agradecendo a presença de todos, Ministério Público, defesa, servidores, cota policial, o próprio acusado, jurados e demais público que nos acompanha pela internet, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Agradeço. Obrigado. Simplificando a linguagem, Paulo Roberto foi considerado culpado pelo júri popular. Ele foi condenado por homicídio simples e vai cumprir 11 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. A Justiça decidiu manter a prisão preventiva, ou seja, ele continuará preso e já começa a cumprir a pena imediatamente. O júri entendeu que ele cometeu o crime, mas não reconheceu nenhuma qualificadora, como motivo torpe. A decisão foi dada no Tribunal do Júri de Curitiba. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!